Olá, eu sou a Carol. Esse é mais um segundo vídeo deste canal que tenta trazer um pouco de saúde e bem-estar. Eu não sei se eu posso dizer essas palavras, mas eu vou tentar trazer esses assuntos sempre de forma leve. Quero envolver outras coisas também, que talvez possa, sei lá, agregar na vida de alguém, né? Pra quem não sabe, não assistiu meu primeiro vídeo de apresentação, eu tenho doença de Crohn, tá? É uma doença autoimune. E eu senti que não tinha muita informação sobre essa questão de saúde. Eu ainda sinto, na verdade, que não tem. Eu descobri em 2021, né? Desde então eu faço uso de medicação e tá tudo bem, sigo uma vida normal, plena. Só que aí tem as mudanças óbvias, alimentares, você trabalhar a sua saúde mental, a sua questão física, né? Então, já peço desculpas para qualquer barulho, inconveniência, mas, né, vivemos numa sociedade em que tem avião, caminhão, helicóptero, construção, tudo ao redor. E passamos. Então, assim, o primeiro vídeo foi só uma apresentação do que eu queria trazer no canal, do porquê eu comecei, da proposta. Enfim, eu não vou ficar trazendo tudo de uma vez, mas como eu disse, eu sinto que, por mais que a gente esteja em 2026, parece que as informações não chegam pra todo mundo. E mesmo quando você tenta passar o que você sabe sobre essas questões, parece que as pessoas falam assim, ai, mas eu não tenho intimidade com fulano. Mesmo que eu sou amiga dela, ou dele, né, enfim, eu não consigo falar essas coisas. Então eu fiquei tipo, tá, talvez seja uma boa começar um projeto desse, né. Não sei até onde vai, não sei ainda como funciona essa questão de internet, YouTube, enfim. Mas a gente vai seguindo. Então tá, hoje eu só quero explicar o que é uma doença autoimune e tentar incrementar junto com a doença de Crohn, que é uma doença autoimune. Então, se você não sabe o que é uma doença autoimune, eu vou usar uma assistente. Aqui, vou virar até um pouquinho a câmera. Tá, aqui é um banco, tipo, é um tronco, é um banco, né? E aí eu peguei esses bonecos aqui de Harry Potter, tá? Gosto de Harry Potter. Então, esses bonecos aqui, eles vão ser... Como eu posso explicar? Eu não usaria a palavra proteína. Vamos dizer que tá. O tronco é você saudável, bem. E aqui é dentro de você, literalmente, né? Então, a gente tem essa barreirinha aqui feito. Essa barreira, ela é feita para proteger você de não ficar doente, né? Na questão do seu organismo. O organismo, gente, tentando lembrar essa palavra. Organismo. Aqui é o seu organismo. Então, ele tem essa barreirinha aqui para impedir que entre doenças. E se entrar, eles vão combater. Vão pensar que eles são tipo soldados. Então, eles estão aqui para proteger você. Então, entra qualquer invasor aqui, ele vai tentar tirar ele, né, do seu corpo, para você, obviamente, ter uma saúde, como uma pessoa qualquer normal. E aí, tá, você tá aqui, um dia normal, o seu organismo, ele começa a pensar assim, poxa, eu acho... Obrigada, Harry. Eu acho que tem algo errado aqui. Não era pra ser o Harry Potter que era pra pegar, né? Eu acho que tem algo errado aqui. Eu acho que ela tá doente. Eu acho que ela tá doente. Mas eu vou batalhar aqui pra ela não ficar doente. E aí, começa a vir outro, começa a criar outras células aqui. Eu tô usando o termo célula, mas não é esse termo que eu quero usar, tá? Então, aqui, ele começa a atacar o seu sistema imunológico, tá? Essa barreira, ela começa a atacar as suas células. Porque ele acha que você tá doente, mas você não tem nada. Ele não tá sabendo identificar mais o que é uma doença e o que não é, sabe? Então, ele começa a te atacar. E aí, que é uma doença autoimune. Sua imunidade está atacando suas células. Ele está fazendo você ter inflamação, né? E isso pode ser em vários lugares do seu corpo,
né? Aparecer em vários lugares do seu corpo. Um deles, que foi o meu caso, que é o Crohn, ele ataca o meu intestino. Mas tem outras doenças, como o lúpus na pele, pode aparecer, sabe? Tem gente que às vezes fica com alergia, sei lá. Mas enfim, tem várias doenças mesmo que pode apresentar. Então, Carol, eu tenho uma doença na minha barriga, algo diferente. Não quer dizer que você tenha Crohn. Pode ter, existem milhões de doenças no mundo, entendeu? Eu não posso diagnosticar você. Então tá, eles estão te atacando, e aí você vai no médico, você vai, né, vai mostrar onde tá te atacando, o que tá acontecendo com você, porque você não sabe o que tá acontecendo. Ele vai te indicar, obviamente, para um especialista, vai pedir exames. E aí vamos dizer que aí ele descobriu. Aqui no meu caso era o Crohn. Então agora você vai entrar com as medicações. Então eu entrei com os corticoides, né? Foi tipo, vou dizer que é tipo uma preparação. E depois eu comecei a entrar realmente com os remédios para tratar aqui a imunidade. Então, vamos fingir que a coruja de Virges é a nossa medicação salvadora aqui, ó. Ela vai fazer o quê? Esses soldados estão todos atacando, ela vai colocar eles pra dormir. Então, aqui você toma um remédio, tá tomando remédio, né, conforme o indicado, colocou eles pra dormir. Aqui, você viu que na barreira ficaram só 2. Então, assim, era uma barreira grande, né, pra proteger você de doenças, como uma pessoa saudável. E agora você sobrou 2. Então, você está propenso a novas doenças. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se, vamos dizer, tá rolando uma gripe viral, né? Tá rolando uma gripe viral. E você, né, entre você e uma pessoa comum, vamos dizer que as 2 pessoas peguem. E o que acontece? Acontece que você tem muito mais chance de agravar o seu quadro doente com essa gripe, com esse vírus, do que uma pessoa comum, entende? Agora falando, um exemplo é a Covid. Se você pega a Covid, uma pessoa saudável também pega. Quem mais provável de ir para um hospital, ficar internado é você, do que aquela outra pessoa. E eu não tô falando que a outra pessoa também não vá ficar internada, mas pode acontecer, entende? Então você tá muito mais propenso a pegar doenças e agravar o quadro é você. Um exemplo que eu tenho também, que eu percebi isso também, que eu sempre percebo, foi no meu último emprego. Trabalhava como professora, começou a aparecer criança ali ou outra com... Então, o que aconteceu? Eu falei por mais ou menos 8 minutos a mais e o microfone morreu. Morreu. Ainda bem que eu percebi isso agora, porque senão esse é o 3º vídeo que eu tô fazendo, tá? Então, assim, não teria dado certo. Mas vamos lá. Eu tava falando que no meu último emprego, eu fui a única professora, tava tendo um vírus lá na escola de conjuntivite entre as crianças. Não foram muitas crianças que teve, mas eu fui a única das professoras que pegaram. Então, ali eu falei, caramba, lá, minha imunidade. Então, quando eu falo com alguém da minha casa, né, que já é formado em saúde, essas coisas, fala, sim, Carol, é normal. Eu falo, não, eu sei, é que é tipo, parece quase uma experiência científica, sabe? E tipo, caramba, é verdade, né? Eu fui a única a ficar com conjuntivite, fui a única a ficar doente. Sim, e isso vai acontecer várias vezes. Não que outros lugares que você for, todo mundo ficar doente, mas a chance de você se agravar um pouco mais é muito maior do que uma pessoa normal, com uma saúde normal, sabe? Então eu fiz toda essa explicação, usando meus bonecos de Harry Potter, pra deixar um pouco lúdico, né, pra facilitar o entendimento, porque é difícil de explicar. Oi, a gente tem uma barreira de imunidade que a doença tenta atravessar, enfim, sabe? É difícil de explicar. E quando me explicaram também de forma meio lúdica, né? Não usaram bonecos, mas me explicaram de uma forma que eu pudesse compreender. Então, é isso. Isso é uma doença autoimune. É uma doença que a sua imunidade, ao invés de estar te protegendo, está te atacando, né? Então, a gente vai para a doença de Crohn. Eu descobri em 2021, já comentei isso, mas todos os sintomas eu comecei a sentir em 2019. Começou com dores muito fortes na minha barriga. Eu explicava, as pessoas achavam é cólica, eu falava, não é cólica.
porque era tipo assim, nas laterais da minha barriga, sabe? Do meu abdômen. E quando eu falava assim, não, é um pouco abaixo do meu estômago também. Ninguém entendia, como assim? Não é no estômago? Eu falei, não, não é no estômago, sabe? Então, foi um período em que, quando eu marquei o médico, porque é o médico da família, né? Todo o tratamento no SUS, foi em março de 2020. Aí a gente sabe o que aconteceu. Pandemia, tudo fechou, lockdown. E a minha consulta foi cancelada. Então, assim, eu não tinha previsão. Como é que eu ia saber o que eu ia ter? Eu não tinha previsão. E quando resolveram chamar novamente, isso foi quase no final de 2020. Eu tava preocupada em ir lá e eles, não, ó, pode vir, a gente tá fazendo os controles aqui das pessoas que citam sintomas ou não. Então, verificando tudo, pode vir. Então, eu fui, passei com a médica da família, me pediu alguns exames. Um deles foi a colonoscopia, tá? É um exame que todo mundo fica assim, nossa, é de outro mundo, não vou fazer e tal. Mas é um dos exames que mostra como tá o seu intestino. Isso independente da idade, tá? Ele mostra, principalmente se você tem caso na família de câncer, tá? Intestinal. É bom fazer. É bom fazer, é bom se consultar, se precisa fazer, tá? Só tô falando isso. E, bom, fiz. E aí deu alteração e ela falou: eu não sei o que você tem. Eu vou te encaminhar para um especialista, que foi o proctologista. Que saiu rapidinho, ainda bem, tipo, me ligaram, acho que depois de. Eu vou chutar em 3, 4 meses, tá? Mas acho que foi 3 meses. Ela pediu mais exames de tudo que é jeito, assim, raio-x do meu abdômen, tudo, tudo, tudo. Pediu tudo, só que com um exame só conseguiu definir que eu tinha Crohn, né? Foi um baque pra mim. É um baque você ouvir que você tem algo que você não espera. Porque até então eu não tava achando que eu ia ter doença de Crohn. Porque eu já conhecia uma pessoa que tinha. Então, pra mim, eu não tinha apresentado o que aquela pessoa tinha, sabe? E ela também ficou surpresa, mas foi isso. Eu comecei a entrar com medicações, entrou com corticoides. Depois dos corticoides, aí sim ela, né, falou: "Ó, agora você pode entrar com as medicações, que são medicações de alto custo, que, gente, é caro, tá? É caro. Eu demorei pra conseguir pegar também. Isso, eu já estava com crises horríveis do Crohn. Eram dores. Aí você pensa, o que mais? Gente, o que mais é assim? É desde ou você tá constipado, você quase não vai no banheiro, ou você vai muitas vezes no banheiro, sabe? Parece que, tipo assim, não tem mais nada dentro de você. E você tá passando mal, você não sabe o que tem, sabe? Então eu tava tendo muitas crises nessa época. E eu precisei ir atrás dessa medicação, que é através das farmácias de alto custo. Acho que é assim que fala. Farmácia de alto custo que tem. Então eu fui atrás, procurei todas as papeladas, fui tentar entender tudo. Então você entende que é muita informação, você recebe a informação do que você tem. E aí você tem que correr atrás da medicação, você tem que mudar seu estilo de vida. É muita coisa. É pesado, sabe? É pesado. As pessoas acham que é fácil. Ah, não, você já descobriu que você tem, agora é fácil. Não é. É um caminho difícil. É um caminho de você se educar, literalmente. Educação alimentar, educação no seu estilo de vida, educação mental, você tem que trabalhar. É muita coisa, é muito pesado. Por isso que eu falei, parece que a gente tem informação, a gente quer falar pra outra pessoa, olha, talvez você não tenha o que eu tenho, mas pode ser uma doença autoimune. Então vai procurar isso. E aí, às vezes, você fala pra uma terceira pessoa que pode levar, a pessoa fica com receio. Então, a internet, ele é esse espaço mais abrangente que outras pessoas podem compartilhar, podem enviar para outras pessoas, enfim, conversar sobre, tá? Então, tá, eu sei que parece o fim do mundo se você receber um diagnóstico autoimune, mas é um processo difícil, um processo que você vai lidando com o tempo, sabe? Mas tem tratamento, é o que eu posso te dizer, tem tratamento. Você vai, você tem uma vida normal, tá? Não tô falando que não é normal, mas você sabe os seus limites, você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer, porque é tudo uma balança. Isso foi me falado, né? A médica na época falou pra mim, é uma balança. O seu mental, a sua alimentação, o corpo físico, e tem a questão genética, obviamente, tá?
Mas até então, na minha família, a única pessoa que eu conhecia que teve câncer de intestino era uma pessoa um pouco, não é tão próxima assim, sabe? Não é um parente próximo, tipo um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um primo. É um pouquinho mais longe, sabe? Então, e tudo isso poderia acontecer de outra forma, ou mais pra frente, até porque eu descobri em 2021, eu tava com 22 anos. Só que eu tava tendo desde 2019, então desde os 20 anos eu tava tendo. Você entende? Eu era muito nova, ainda sou nova, tá? Pelo amor de Deus. Mas você entende, é um assunto pesado. Então é isso. Quero trazer mais coisas. Quero falar sobre isso, dessa questão dessa balança, de equilibrar tudo, de ir atrás de tudo, de fazer o tratamento, tá? Então, é isso. Espero que dê pra ouvir a minha voz, né? Porque o microfone falhou. Mas é isso, tá? Até a próxima.